De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate mais uma vez hoje com um tema que não é novidade, mas também é muito importante em todos os momentos. A gente vai falar sobre IST/AIDS. Não é mais DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, agora são infecções sexualmente transmissíveis. Houve a mudança aí na nomenclatura e a gente vai falar sobre isso também, entre outros assuntos, e o nosso maior objetivo, claro, é conscientizar você para que use o preservativo e se cuide. E para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui, no programa sempre tem um ou dois vereadores, hoje a Flávia Carvalho, doutora Flávia Carvalho com a gente. Eu queria muito agradecer a sua presença, doutora. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. É um prazer e uma honra, mais uma vez, participar com vocês do Câmara Debate. Eu espero que nós possamos aí contribuir com algumas informações, né, para ajudar a nossa população. Bom, nós que agradecemos. Aqui com a gente também, não é a primeira vez e também não é a última, né? E é referência quando se fala em cuidar de pessoas com AIDS e doenças, agora infecções sexualmente transmissíveis, que é o Edival Cantuário, que é presidente de uma ONG, que é a RNP, que cuida dessas pessoas. Eu queria muito, mais uma vez, agradecer a sua disposição de estar aqui conosco. Edival, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Eu acho que esses momentos é muito bacana para a gente levar informações à população de Uberlândia, né, para um mundo melhor. E parabéns pela sua atitude e o convite. Obrigado. Bom, nós que agradecemos aqui. E, claro, não poderia faltar nesse programa a coordenadora do ambulatório Herbert Souza, que é o órgão municipal, né, oficialmente aí, público municipal da Prefeitura de Uberlândia, que cuida e que faz também campanhas, enfim, sobre essa questão, que é a Cláudia Spirandelli, coordenadora, então, do Herbert Souza. Muito obrigado pela sua presença aqui, Cláudia. Eu que agradeço, é um prazer, né? Foi muito bom receber esse convite, principalmente porque eu acho que a gente está precisando atender um público jovem, né? E eu acho que aqui é voltado para esse público, e esse público hoje é o que nos está preocupando muito, né? Principalmente universitários de 16 a 29 anos. O público jovem está meio atiradinho, tá. Vamos dizer assim, né? Hoje é uma população muito preocupante, né? Uhum. Entre eles o universitário. Tem nos preocupado bastante na nossa cidade, que é uma cidade universitária, né? E isso tem, assim, feito a gente tentar chegar até esse público e de uma maneira, assim, que a gente consiga, né, fazer, assim, que diminua essas infecções nessa população jovem. Ok, vamos falar sobre isso também. E aqui conosco a Pamela Volpe, vereadora, e que representa uma fatia da população que tem o seu risco considerável em relação a esse tema, e a gente convidou ela e ela se dispôs a vir aqui. Pamela Volpe, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. E eu fiz questão de estar aqui hoje porque é importante estar passando para todo mundo que a AIDS está aí, está entrando em todas as famílias, em todas as classes sociais, e é importante estar aqui hoje para falar sobre esse assunto. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, vamos começar aqui com a Cláudia e o Edival também, do que eu disse aqui no começo, né? Teve uma mudança da nomenclatura de DST para IST. São doenças e mudou-se para infecções. É porque nem toda infecção é doença, e nem Isso. tudo que é. Eles chegaram à conclusão que o melhor era chamar de infecções, né, pela nomenclatura atual. Reuniu-se o pessoal e mudou desde o ano passado. Eles resolveram colocar infecção, que seria um nome mais adequado. Mas a população ainda conhece como doença, há muitos anos, né, vem se falando em DST, a população ainda conhece como doença sexualmente transmissível. O importante é que o cuidado tem que ser o mesmo, né? Não pode vacilar só porque mudou de nomenclatura, né? Com certeza. E esse cuidado está caindo, né? A gente viu que com o advento da AIDS, lá em 86, que foi Uberlândia, teve o seu primeiro caso de AIDS em 86. E que a partir de 90, que os pessoal se falava mais em AIDS, né? Que começou a ter mais casos. E com isso, muitas populações, né? A população, assim, muitas categorias, na época era chamada de grupo de risco, começaram a se cuidar e ter um uso do preservativo. Com aí foi passando os anos, com os novos adventos antirretrovirais e uma série de outras questões, esse foi caindo, né? E aí as pessoas deixaram de ter grupo de risco, passaram a se ter comportamentos de risco. E hoje a gente vê que uma parcela muito pequena da população que se preocupa em usar o preservativo.
E eu acho interessante até uma parte que a Pâmela falou, que antes a AIDS ela tinha uma cara. Ela trouxe esse estigma, porque hoje o preconceito ele ainda prevalece forte. Ainda existe. Existe, esse é forte, não vamos negar. Esse ainda a gente tem que trabalhar isso bastante. Mas como a Pâmela falou, a AIDS ela não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem classe social e não tem religião. Então, assim, qualquer pessoa que faça prática sexual sem o uso do preservativo, ele está arriscado, porque antes era populações, era gays, né, travestis, hoje não. Hoje nós temos uma população chave que eles estão mais vulneráveis, né, Cláudia, mas não que são mais o que chamava antes de grupo de risco, né? Mas comportamento, como a Cláudia falou. E lembrando que a AIDS era uma doença que teve um comportamento totalmente diferente, né? Nós tivemos a AIDS começando numa classe social bem alta, né? Que foi na Europa, nos Estados Unidos, ela começou numa classe alta da população e depois ela foi se pauperizando. Né? Então hoje ainda as pessoas têm conceitos assim, eu conheço fulano, conheço ele uma vida toda. Eu brinco assim, não, você não conhece. Você conhece a pessoa fora, você não conhece o estado sorológico dele, porque ele não fez exame na sua frente e te mostrou a sorologia dele. Então eu só passo a conhecer aquela pessoa, ela não tem nada, a partir do momento que eu realizo o exame junto com ela. Então se eu vou conhecer uma pessoa, se eu quero tirar o preservativo realmente, se vai existir um pacto de fidelidade entre aquelas duas pessoas, então façam o seu teste sorológico, vai lá ou faz o teste rápido das duas pessoas. Aí sim o risco se diminui para AIDS. Né? Porque a gente tem que lembrar que nós temos as infecções sexualmente transmissíveis, que tem doenças que você pode ser um portador são, né? Para você, por exemplo, o HPV, você pode passar longo tempo da sua vida sem desenvolver, não, até a vida toda, sem desenvolver as verrugas, que é mais conhecido o HPV, e ter relação com outra pessoa e logo ela aparecer porque ela vai ter uma tendência a desenvolver a doença. Então, existe hoje os parceiros que são portadores né, que tem o vírus, mas não desenvolve a doença. Então, só o teste, a camisinha, ela vem para te resguardar não só da questão do HIV, né, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis. Existe ainda muita incidência de sífilis, gonorreia, enfim? Olha, nós tivemos uma queda dessas doenças logo que teve grande parte da população usando preservativo. Que isso coincidiu logo assim com o boom da AIDS, e que o pessoal teve aquela cara de AIDS, quando você via as pessoas emagrecendo e todo mundo ficou com muito medo da AIDS. Essa população, né, que viu a cara da AIDS, hoje ainda ela tem um certo receio ainda de não usar o preservativo, tem uns que ainda permanece usando. Mas essa população mais jovem, que já entrou com uma AIDS com uma cara diferente, ela não tem a preocupação de usar o preservativo. Inclusive no sexo oral, que é muito importante falar na questão do sexo oral, pela quantidade de pessoas que estão se contaminando com sífilis pelo sexo oral. Então, o que acontece? As pessoas não estão usando preservativo. E com isso, o que nós tivemos? Um grande número de casos de sífilis no mundo. Nós estamos com uma epidemia. O Brasil recentemente que eu falo foi acho que em outubro mais ou menos, ele assumiu que o Brasil passa por uma epidemia de sífilis, né? O Uberlândia não fica atrás. O Uberlândia, nós estamos vivendo um período bem difícil com a contaminação da sífilis. Por quê? A sífilis é uma doença que ela tem tratamento, tem cura? Tem, né? Mas você deixa de ser doador de sangue se você for pelo resto da sua vida, né? Porque você vai ter essa cicatriz sorológica. Outra coisa importante são as mulheres que adquirem sífilis e engravidam, por exemplo, descobre durante a gestação. Eu posso ter um bebê que pode vir a nascer doente. Né? O ano passado nós tivemos uma grande quantidade de gestantes notificadas, foram 190 gestantes notificadas, com 88 crianças que nasceram. Apesar do tratamento na gestante, essas crianças ainda nasceram com sífilis. Existe um tratamento, doutora, durante a gestação? E isso é importante que toda gestante e seus parceiros, durante a gravidez, realize o teste pelo menos 3 vezes durante a gestação e faça o tratamento. Mas mesmo assim, tem crianças que ainda vão nascer com a sífilis, mesmo com o tratamento que tem, né, adequado, que todo ginecologista hoje sabe, todo médico sabe fazer o tratamento. Então nós estamos vivendo essa epidemia e por falta do uso do preservativo. Simplesmente por isso. Eu ainda fico muito chateada quando se fala na AIDS e que muitas pessoas, mesmo nós temos várias travestis, a travesti, a transexual, ela não... Quando você vai doar sangue, eles não aceitam que a gente doe sangue.
né? Porque ainda existe na cabeça de várias pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão lá para poder receber o sangue, que todas as travestis e transexuais são portadoras do vírus HIV. Então, assim, esses tempos mesmo, teve uma menina amiga minha que queria doar sangue e deu tudo errado. Mas Mesmo não fazendo é todos por os ser exames. transexual nem travesti, deixar isso bem claro que eu estava É por causa, doutora, é por eu causa da ainda- exposição de risco. Por exemplo, assim, a profissional do sexo feminino ou profissional do sexo masculino, ele também tem esse problema na questão do doador do sangue. Por quê? Você pode doar sangue na janela imunológica, né? E o paciente que vai receber, ele já está debilitado. Então, assim, o Hemocentro é muito cuidadoso, os Hemominas, né? Eles são muito, em todos, porque eles foram, no início da epidemia da AIDS, muita gente que recebiam, principalmente hemofílicos, que receberam derivados de sangue que eram importados, contraíram tanto a hepatite C quanto o HIV. Então, a gente tem que tomar muito Então, cuidado a com essa questão não é exposição. preconceito. Não é preconceito. Não, mas nós temos uma como parte- trans, não. Eu ainda como trans, eu acho que tem sim. Porque Não. nem toda travesti, ela é profissional do sexo. Nem toda travesti, ela é... Hoje a gente vê um índice muito grande de travesti que já não tem AIDS. Não, O sabe o que comportamento, acontece? Agora não é fazer Não é programa, portador. é o comportamento do risco. São as populações chaves, mas só voltando, é o seguinte, teve um debate muito grande. Teve sim uma discriminação contra gays. Os gays não poderiam doar sangue. Sim. A frase ficou bem forte no debate que a gente teve agora lá em Brasília. Ficou muito forte. Por quê? O que joga era porque os gays e as travestis fazem mais sexo. Eles colocam isso. Porém, São qual que foi comportamentos de risco. comportamento de risco? Mas qual que foi o fundamento, que foi até uma das falas minhas que eu discuti agora? Porque é o seguinte, a tecnologia do Hemocentro, ela é tão séria que, por exemplo, quem vai falar se a pessoa está mentindo ou não? Tá? Então, por exemplo, ficou marcado tem- que se ele chega lá e fala assim, eu sou gay, aí eles já falam, esse faz sexo demais. Eu sou travesti, é trabalhadora do sexo. Então esses não vão. Então, E às essa vezes chegam foi lá com quebrado. cara de santinho, Aí, né? Isso, aí foi quebrado porque é o seguinte, que se então o Hemocentro tem toda a tecnologia, então essa parte vai fazer o seguinte, ele vai passar por todos os tipos de exames. E os exames são muito sérios, por quê? Para não correr risco de contaminação. E nem, Edivaldo, antes de tudo da doação de sangue, tá entendendo? Respeitar a nossa identidade. Entendeu? Porque tem gays aí, gays mesmo, que você olha nele, você vê um homem muito forte. Ele vai lá e doa sangue. Mas aí o mais afeminado vai doar sangue, aí já é problema. Então eu acho, entendeu, Edvaldo? Então existe um preconceito. Esse eu falo. tema é até interessante para um programa específico para falar sobre doação. Eu acho assim, ó. Não é o foco do nosso debate de hoje, tá? Eu acho que mas é interessante colocar. Eu acho que no geral, no geral, as pessoas que vão doar sangue, elas têm que ter um compromisso de ser sincero. Isso. Independente da sua identidade de gênero, né? Porque a gente vê lá no ambulatório mesmo que às vezes algumas pessoas vão fazer o teste e a gente pergunta assim, qual foi a última relação sem preservativo que você teve? Tanto oral como a normal. Aí eles falam assim, mas por quê? Vai interferir alguma? Não, eu quero só saber a data, porque se eu falar para o determinado, ele fala assim, 2 semanas. Eu sei que ele está numa janela imunológica. Então eu vou fazer um teste, mas aquele teste não é fiel ainda. Então eu tenho que falar para ele, daqui 2 semanas ou 3, você volta para repetir. Então quem for doar o sangue, eu acho que independente da identidade de gênero, tem que ser sincero. Não, eu tive uma relação de risco há 15 dias. Porque eles vão falar, não, então você vai procurar a unidade de saúde, vai fazer os exames primeiros sorológicos e volta tanto para você doar, porque aí você já saiu do período de janela. Só que outro dia eu estava orientando um moço, ele falou, mas eu tenho que usar a camisinha. Porque senão você vai colocar a vida de outra pessoa em risco. Agora eu só queria voltar, Cláudia, que você falasse mais, que eu acho que é muito interessante essa parte, quando você falou do HPV. O HPV, eu queria muito que você falasse sobre a questão das vacinas, porque o ano passado, que tem a vacina para os meninos e meninas
né? Até 13 anos, mas só que a adesão foi muito pouca. E eu senti, você vai ter mais propriedade até de falar isso para mim, que a maioria, que os pais não queriam que os filhos tomassem a vacina pela questão que está incentivando ao sexo, ou que estava uns confundindo, porque a gente fez um trabalho numa escola, eles confundindo o que é HPV com HIV. Então eu queria que essa parte era muito legal você passar aqui sobre a vacina do HPV. Mas existe uma questão da vacina que muita gente buscou-se na internet. Na internet é ótimo, né? O Google é ótimo, tá lá. Sabe tudo. Mas o tanto que ela é boa, tem hora que as informações que estão ali depende muito da sua interpretação. Todo e qualquer medicamento, ele vai ter uma reação em algumas determinadas pessoas, né? Então, assim, eles viram lá que o HPV não sei, em população, teve um caso, não sei o que uma menina, por exemplo, teve um problema lá e teve que ser internada, ficou na UTI, a outra teve... Mas isso são, assim, um caso, vamos supor, em 2.000, 3.000, é muito isolado, não pode generalizar. E aí, o que acontece? As pessoas leram e caiu a adesão da população feminina na questão do HPV, né? E os meninos a mesma coisa. Então é importante que os pais tenham consciência que a vacina existe. Ela protege principalmente dos 4 piores vírus, dos 4 cepas, né, do HPV, que são os causadores de câncer, né, de colo de útero, de pênis, de ânus, de boca. Né, e aí o que acontece? De boca, HPV de boca também, de boca né? também. Então o que acontece? Hoje nós temos muita lesão bucal por HPV. E as pessoas têm que ter consciência que tem. Se existe uma proteção, porque todos nós já entramos em contato com o vírus HPV, né? Em alguma das suas formas. Então, se existe a vacina, o importante é que eu me cuide. E quando fala de sapinho e tal, tem alguma coisa a ver com isso? Não vou beijar muito, dar sapinho. Não, mas daí isso aí não tem nada a ver. Não, mas por exemplo, o paciente de AIDS, o que está doente de AIDS, que se não descobriu, não fez teste antes, às vezes ele adoece, um dos sintomas da AIDS é a monilise oral, que é esse sapinho, né? Entendi. Que geralmente dá em bebê quando nasce, porque é uma das causas... Não tem nada a ver com afta, não. Não. Assim, é outra... A doutora Flávia... A doutora Flávia acho que vai falar a luz aqui nesse assunto. Tanto o sapinho quanto a afta, eles são alguns sinais de que você está com uma doença bucal e ela pode ser, né, sim, uma infecção sexualmente transmissível, assim como ela pode te deixar mais predisposto também a adquirir essa doença ou a passar uma doença pela cavidade bucal. E as pessoas acham que não, que isso não acontece, que a infecção ou a doença sexualmente transmissível, ela se dá pelo ato da relação sexual em si, sem o preservativo, e que o sexo oral estaria fora dessa cartela de risco. Mas ele é um grande comprometedor, né? E ele tem um foco muito grande. Uma boca que ela tem qualquer tipo de lesão, seja ela uma inflamação da gengiva, uma afta, um corte, qualquer problema que tiver na mucosa bucal, você coloca esse paciente, né, predisposto a tanto receber uma infecção sexualmente transmissível, tanto a colocar. A pessoa que está com a afta ou com a doença, a lesão de boca, na boca dela, ela pode ser sadia e adquirir a doença mediante uma relação com um parceiro, o contato com o fluido e essa mucosa. O parceiro pode estar contaminado, ela não ser contaminada e ela adquirir a infecção. E a recíproca também é verdadeira. Ela pode ser uma pessoa que está infectada por alguma doença ou infecção sexualmente transmissível e ao entrar em contato com a genitália do parceiro, ela transmitir essa infecção para ele mesmo, ele sendo um parceiro saudável. Então é importante que as pessoas façam qualquer tipo de sexo, tenham qualquer tipo de relação sexual usando preservativo. E também lembrando que uma outra maneira de prevenção e muito grande é a prevenção da saúde bucal. É você manter uma boa escovação, o uso do fio dental, né? O enxaguante bucal com antisséptico sem álcool. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Desde que você tenha uma boca mais sadia, você está menos disposto a fazer, a ser contaminado ou contaminar alguém. E acho que a gente vai falando sobre isso. Nós temos as questões aí
da gonorreia, da sífilis, da AIDS, então assim, do HPV, né, o HPV bucal. Então assim, nós temos muitas doenças que são infecções que são sexualmente transmissíveis pela boca, e a gente não pode deixar isso de uma maneira desconsiderada pela população. A moçadinha está aí beijando a rodo, né? Beijando 2, 3, fazendo, né, competição. Os meninos hoje fazem competição de quem está beijando mais. E esquecem, inclusive, que existe uma doença que é a doença do beijo, que é a mononuclease, que inclusive leva a óbito. Então, assim, esses meninos precisam ter mais cuidado. Se eles soubessem o que a gente vê dentro da boca das pessoas, não sairiam nessa beijação, né? Teriam um pouco mais de cuidado até para beijar. Vamos sentir um pouquinho mais o cheiro dessa boca, vamos conversar um pouquinho mais, prestar um pouquinho mais atenção, ver se a sua gengiva não está avermelhada demais, né? Para poder... A gente tá rindo aqui, mas o assunto é sério. O assunto é muito sério. Mas se a gente não falar na linguagem dos jovens, que é a população que a gente mais quer atingir nesse momento, eles também não vão parar para nos escutar. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Igual quando falou da questão da vacina. Muitos pais foram preconceituosos ou faltou informação. Será que eles foram preconceituosos ou faltou chegar um pouco mais de informação até eles? É entender que a vacina da HPV ela é como uma vacina da poliomielite, da febre amarela, que faz parte do calendário e do quadro de vacinas que uma pessoa, que os nossos filhos têm que tomar para ficar imune às doenças que vão vir na fase adulta ou até mesmo quando estiverem bem mais velhos, né? Eu acho que tem muitas escolas, eu não sei não, mas dentro de mim, eu acho que as escolas deveriam preparar os alunos, falar sobre sexo, sobre preservação, né, doutora? Porque tem escola que não fala ainda para as crianças. Antigamente, eu acho que no comecinho da AIDS, já falou muito sobre a AIDS dentro das escolas. E eu acho que está um pouco paralisado. O que você acha? Até a gente teve um projeto que foi até financiado pelo Fundo Positivo, que eu estava agora lá em Brasília, que nós ganhamos até o título de Excelência Cidadã. Nós fizemos esse projeto, a gente usou uma linguagem de teatro, né? Então tinha o Dr. Camisinha e nós montamos uma peça para ir nas escolas, né? E nas escolas, a única coisa assim, a gente viu muitas barreiras, principalmente na questão da distribuição dos preservativos. E a gente deixava muito claro que não estamos incentivando o sexo. Porque o que fica muito é que quando a gente entrega o preservativo, todo mundo, às vezes, ou até os pais, estão pensando que a gente está estimulando, incentivando o sexo. Então, o que aconteceu? Em várias escolas não pôde ser distribuído o preservativo. Deixa eu fazer Nós só falamos, divulgamos e deixou os panfletos, mas o preservativo não. Não cabe à escola. Eu acho que não cabe à escola mostrar o preservativo aos alunos. Cabe aos pais. Aos pais. Acho que os pais têm que ter essa responsabilidade. É a saúde do seu filho, né? E não, a gente não adianta falar que adolescente, que eu dei uma educação melhor para o meu filho. Todo adolescente, ele tem um pensamento, ele tem a curiosidade, independente da classe social que ele tem essa questão de descoberta, ele tem essa curiosidade, tem os hormônios que ficam aflorados no adolescente. E que eu acho que quanto mais informação a gente der para os filhos, porque o que acontece? Muitas pessoas tinham esse conceito assim, que quanto mais informação eu levo, principalmente das escolas, mais cedo meu filho vai começar, eu estou incentivando ele a ter uma vida sexual. Pelo contrário, pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, na Europa, mostraram que as pessoas que começaram a falar sobre sexo para os seus filhos mais cedo, aos 8, 9 anos, já começou a introduzir, de acordo com a curiosidade dele, eu fui falando a verdade e fui incentivando, essas crianças tiveram um início sexual muito mais tardio, aos seus 19, 20 anos. Quanto menos informação essas pessoas tiveram no grupo, mais cedo iniciaram sua vida sexual, aos 12, 13 anos. Né? E hoje a gente está vendo meninas de 10, 11 anos iniciando e às vezes engravidando nessa idade, com a gravidez de risco. Né? Por falta de, acho que talvez dessa conversa que a gente familiar. Tem. Hoje o jovem, ele tem muitas... Eu fui fazer uma palestra na escola e ainda citei o seguinte, vocês têm acesso à internet direto. Vocês estão com o celular na rede social, porque a única coisa que eles sabem fazer agora é conversar, eles conversam por rede social, né? Então por que vocês não pesquisam um pouco isso? Porque a informação é cultura, não é? Não é só eu ficar oi para o meu colega que está do meu lado, né? Porque vocês precisam disso. Amanhã são vocês que vão gerir esse país.
E você vê que não existe essa curiosidade por parte. Porque eu acho também que as famílias foram se perdendo ali no meio dessas. É muito mais fácil eu deixar meu filho ficar no celular do que eu discutir uma coisa séria. Porque será que eu também tenho preparo para discutir? E eu falo, a gente está lá no ambulatório, o Edivaldo está na ONG, a gente pode buscar os recursos que a gente tem, se eu tenho alguma dificuldade, que a gente está lá para ajudar essas famílias também. Tem profissionais para isso, né? Talvez o pai e a mãe não tenham o traquejo para tratar aquilo com o filho ou com a filha, leva no ginecologista, né? Leva no ambulatório, vai na ONG, que lá tem informação, gente especializada para passar, não é? Eu queria fazer uma consideração sobre isso, Fernando, porque eu sou mãe de 3 adolescentes, mas independente disso, enquanto vereador, juntamente com a Pamela Volpi, na Câmara a gente vê que muito de todas as informações e muito de todas as expectativas coloca-se em cima da rede de ensino. Nós gostaríamos que a escola discutisse a prevenção às drogas, nós queremos que ela discuta a prevenção ao sexo, nós queremos que ele discuta ideologia de gênero, nós queremos que ele eduque a gente. E os pais estão ficando cada vez mais acomodados a transferir a responsabilidade da educação dos filhos para a escola. Então, é preciso que, independente da cultura que o pai e a mãe tenham, né, da condição financeira, da capacidade que ele tem para falar sobre sexo, que ele junte os seus filhos, a sua filha, e que ele converse com eles. Eu acho que essa responsabilidade, ela é nossa. A escola, ela entra num papel fundamental de orientação, mas assim, esse bate-papo sincero, como ela falou, à medida que vem a curiosidade, você vai respondendo com a verdade, né? Para que ele vai entendendo isso gradativamente. Eu acho que isso as famílias não podem abrir mão. E assim agora, você ganha a confiança do seu filho a partir do momento em que você começa a conversar com ele, né, sobre as coisas que são importantes, sobre aquilo que representa. Porque se a gente não der conta de falar sobre sexo com nossos filhos, nós vamos dar conta de falar sobre drogas com os nossos filhos e nós vamos perder os nossos filhos para esse mundo que está oferecendo tudo isso aí de fora. Não, doutora, é uma parte bem interessante e até a gente tem um projeto que vai vir o resultado da semana que vem, que é um trabalho que a gente vai fazer com os pais, que realmente tem essa preocupação de os pais jogarem. Porém, tem um estigma forte. Os pais têm vergonha, têm medo de falar abertamente com os jovens, com o filho. Até às vezes mesmo tem religiões que não aceitam que os filhos falem de preservativo, nem sexo, nem nada. Tem religiões que não aceitam. Mas se ele tem uma religião que não aceita, ele não vai aceitar a escola falar sobre isso com ele também. Então, vou te contar, você tem um filho, eu tenho um filho com 11 anos de idade, eu já apresentei um preservativo para o meu filho. Porque é a época que começa a ficar curioso, então eu já dei para eles todo mês, toda semana, tem camisinha e tem. Mesmo que não usasse naquele momento, mas para ele saber que teria que usar. Interessante, quando meu filho foi conhecer a primeira namorada e que ia acontecer, ele me perguntou, estou com a camisinha, estou preparado. Eu falei, então meu filho, tá na hora. Então eu acho isso lindo, sabe por quê? Eu conto para os outros. Porque para mim é importante de falar, olha, eu estou preparado, estou uma namorada e hoje eu falei, tem que usar a camisa, já tá aqui no bolso. Aí eu falei, então tá tudo tranquilo. E tem aquele detalhe, se ele não aprender em casa, ele vai aprender errado na rua. Vai. E o que acontece? Porque eu penso, a grande fator aí entre os jovens e adolescentes, que é o grande índice hoje de contaminação do HIV e das outras ISTs, está nesses jovens aí. Então, se eles não aprendem em casa, o pessoal mais velho, que a AIDS não tem mais aquela cara, então eles entram na mente daquela pessoa, vai falar que não precisa usar preservativo, vão fazer só uma rapidinha, é só um minutinho, não vai pegar, não é da primeira vez que pega. Então, assim, é interessante, e eu acho que, assim, por exemplo, eu tenho meu filho, e desde os 6 anos que ele lida, porque todas as campanhas de Dia 1º Mundial da Luta contra a AIDS, ele está junto, e até quando ele tinha 6 anos de idade, ele pegou lá em casa um tanto de preservativo e queria distribuir para os vizinhos, para se proteger, sabe? Então, eu acho que se o pai tiver, igual como você teve, Pamela, de conversar, eu acho que... Acho não, né, doutora? Isso seria certeza, fantástico. Né? Certeza. Sim. Porque os filhos, como eu volto até a pesquisa que a Cláudia falou, que como é interessante.
que às vezes, olha para você ver, então, se o resultado dos pais que conversam, né, com os filhos, eles vão iniciar a vida sexual deles mais conscientes E mais tarde. e mais tarde. Né? Cláudia, Porque não tem aquela, né, não é a rua que faz ele fazer aquilo, né? Ele tem uma consciência, ele tem uma coisa base, formada, né? uma base que veio da família, que é as pessoas que ele confia, né? Uhum. Isso. E essa questão do jovem é só no Brasil ou é mundialmente Não, de um falando? modo geral, assim, no último congresso que nós tivemos, e tem sido alertado, essa população 16 e 29 é uma população que está preocupando muito. É uma população que está se descobrindo muito mais cedo sexual. Com essa questão da liberação sexual, né, que vem há muito tempo, que tudo é permitido, as pessoas esquecem, né, da questão de se proteger, de proteger, de cuidar do seu corpo. Né? Porque é você que tem que ter o cuidado com você, não é esperar que o outro tenha. Aí tem gente que chega lá e fala, mas eu peguei essa doença, tal, de tal. Eu falei, não, mas você é responsável pela sua relação. Se você topou não usar preservativo na sua relação, você é responsável por ela. Porque você tem que pedir para o outro, se o outro não quer e você quer, então não tem a relação. Porque você tem que cuidar da sua saúde. Responsável pela sua saúde não é o serviço de saúde, não é o companheiro, não é a escola. É você. Você que tem que cuidar do seu corpo. Né? Nós não estamos 24 horas para falar que risco que você está correndo. Então, os jovens de 16 anos, eles têm um poder, né? Um poder do jovem que com ele não acontece nada. Então, pode tudo, o jovem, ele tudo. acha que com ele não morre, né? Porque, assim, a visão dele, quem morre é quem está mais velho. Ele não sofre acidente, então ele pode pegar um carro, ele pode pegar uma moto, ele pode beber, assim... Então, ele tem um conceito formado que isso é da cabeça dele, é um poderio do adolescente. E que ele acha que com ele não vai acontecer porque eu sei fazer as minhas escolhas. Muitas vezes ele fala, mas eu conheço a menina ou o menino que eu estou saindo. Eu falo, não conhece. Conhece Vamos por fora, testar, né? Vamos Falando, testar, né? Conhece por fora. E assim, e outra questão é que quando esse jovem se descobre doente, tanto faz ele com HIV ou com qualquer outra infecção sexualmente, a gente sabe que é uma pessoa que vai dar-nos mais trabalho. É uma pessoa com muito mais difícil de adesão ao tratamento, porque você precisa dos pais, porque ele é menor. Eu não posso dar um medicamento, apesar de ele ter 16 anos, dele ter o direito de ser atendido, mas não é uma emergência. Eu preciso desse pai, porque todo medicamento de AIDS, ele pode ter uma reação que é uma reação adversa e que esses pais precisam estar orientados. Então, o adolescente, eu não posso atender eles na questão da AIDS sem o pai e sem a mãe, ou do responsável legal, porque é complicado você introduzir um medicamento e ele ter alguma reação em casa, e aí? Eu sou responsável, né? E aí, assim, a adesão dele é muito menor. Então, são pacientes que dão mais trabalho na questão de adesão, de entender que é importante estar tratando, a importância de tomar o seu medicamento todos os dias. E o importante, que muita gente fala assim, mas já que eu tenho HIV, então agora, né, não estou nem aí, eu posso transar sem camisinha. Lembrando, né, que todo paciente HIV positivo, mesmo que o parceiro dele seja HIV positivo, a parceira, tem que fazer uso do preservativo. Porque um vai sobrecarregar o outro, falando uma linguagem mais clara, um vai sobrecarregar o outro mais de vírus, porque vai existir essa troca de vírus. Né? Existem cepas diferentes de vírus, então que um pode ter uma e outro pode ter o outro. Eles podem já ter tomando remédio há algum tempo, ter resistência a algum tipo de medicamento, passar o vírus resistente para o outro. Então tem todo um cuidado que essas pessoas têm que ter. Então não é porque eu sou positivo, o outro é positivo, que eu posso estar relaxando também nos meus cuidados. Ele não é só passar, ele também pode receber carga. Isso, entendeu? Então, por isso é que fica assim, eu vou passar. Não é passar, ele vai estar recebendo também. Às vezes ele pode ficar pior do que a pessoa que ele transou sem camisinha, né? Eu fico com vergonha, muitos anos atrás, eu cheguei na doutora Cláudia e falei para ela assim, doutor, minha relação tá, que eu tive um namorado, eu só liberei a camisinha com 3 anos e pouco, não foi que eu falei para a senhora? E eu preciso mas meu parceiro, aí resolvemos fazer os testes juntos,
entendeu? Olhando cara a cara, nós dois trocando, você abre o teu, abre o meu, vamos olhar como é que tá. Aí foi que a gente liberou, mas eu não sei, assim, eu convivo com, eu faço visita a muitas pessoas vivendo com HIV/AIDS, muitas pessoas que me pedem ajuda, muitas pessoas que me chamam na casa deles para falar, olha, nós descobrimos, e agora? O que eu faço? Eu mando lá para a doutora Cláudia. Ambulatório. Porque ambulatório, porque ela já conhece a gente, e muitas pessoas falam, olha, fala lá que foi eu que falei, mas eu tenho medo. Um casal agora de amigo meu recentemente descobriu que está com o vírus. Tanto o marido quanto a mulher. E aí, o que eu faço? Eu nem sei se vocês procuram, dona Cláudia, mande ir lá. Todo mundo, vamos lá, faço visita nessas pessoas frequentemente. São várias pessoas que eu conheço. Não é só trans, não é só gay, é mulher, é homem, adolescente, tudo eu mando para lá, porque lá é o centro de referência. Porque, na verdade, pegar o diagnóstico positivo do HIV, ele não é um diagnóstico qualquer. Sabe, ele não é de uma qualquer doença. Hoje sabemos que com toda a evolução do tratamento é uma doença crônica, mas além disso traz a questão do preconceito. E assim, como vai estar a cabeça dessa pessoa em pegar um teste que dá positivo, igual eu atendi várias pessoas que ficam em desespero, em pânico quando pegam o resultado positivo. Como que eu vou contar para minha família? Como que eu vou contar, às vezes, para minha parceira, para o meu parceiro? Então, assim, esse diagnóstico positivo do HIV, ele muda uma história. Ele faz uma diferença, porque não vai ser, pessoa, muda. Né? E o que eu falo muito, que aí cai na questão dos adolescentes, que faz a minha preocupação, é que tem sim o tratamento. Que às vezes eles falam, não morre mais de AIDS, tem o tratamento. Mas será se essa pessoa vai conseguir administrar uma medicação que uma vez que começa para o resto da vida? Que não pode parar? Edivaldo. Né, Cláudia? Edivaldo, a dona Cláudia sabe. Uma amiga da gente, ela descobriu o vírus e com 36 dias morreu, não foi? Só lembra? Uma menina com 36, descobriu, com 36 dias ela morreu. E aquilo ali foi eu fazia visita na casa dela sempre, e cada dia que passava... Foi mais uma questão psicológica do que que ela estava mais doente, parece que o povo ia descobrir, o povo vai descobrir, e como foi, doutor? Até eu falei para a senhora, aquela menina veio falecer, porque pelo desespero. Psicológico dessa. Cláudia, aproveitar esse gancho que a Pâmela diz, que manda as pessoas lá no ambulatório, e eu queria que você falasse sobre o ambulatório e de que maneira que ele pode contribuir com as pessoas. Como que as pessoas fazem para e tal. Lá. E depois o Edivaldo fala da ONG e desse evento que teve recentemente em Brasília e de que maneira que ele vai poder contribuir com a sociedade também. O ambulatório ele é porta aberta. Né? A gente recebe, independente de ser pacientes HIV ou não, por exemplo, qualquer pessoa que deseja fazer o teste de HIV pode nos procurar. Só que ele não vai chegar lá e vai fazer um teste. Primeiro a gente vai passar por um aconselhamento, porque eu preciso ver como que está essa pessoa psicologicamente, se ele tem estrutura, inclusive, para fazer o teste. Porque tem pessoas que a gente vê que não tem estrutura nenhuma, a gente não faz o teste naquele momento. A gente dá as informações, pede para ir para casa, pensar se o resultado é positivo, se der negativo, como que vai ser a vida dele. Né? Porque não é todo mundo que chega lá e você pode ir fazendo o teste. Não é só ir lá picar o dedo 20 minutos, porque a gente sabe que a maioria não está preparada, às vezes, para receber o resultado. A gente acolhe esses pacientes. Os pacientes que se descobrem positivos, eles são encaminhados para nós. Tem toda uma equipe multidisciplinar lá hoje. Tem assistente social, psicólogo, nutricionista, uma série de... os médicos, né, enfermeiros, todo mundo voltado para a atenção a esse paciente. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai começar com essa primeira pessoa atendendo, à medida que a gente vai vendo a necessidade dele, a gente vai encaminhando para outro profissional. Nós temos um profissional, o dentista, a cirurgiã dentista, que hoje a gente está muito focado nessa questão das lesões bucais, que o paciente de HIV, ele parece com... O diagnóstico dele, às vezes, é feito por uma lesão bucal que está diferente ali, a gente fala, tem que fazer um teste de HIV. Então, o ambulatório hoje ele funciona das 7 da manhã até às 6 da tarde. Né? O teste rápido a gente faz entre 7h30 às 16 horas, por causa do pessoal, do turno de troca das pessoas. Ele atende hoje todas as pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, pacientes portadores de hepatite B, hepatite C, AIDS, HIV/AIDS, e mais essa parte de orientação.
E fazemos também as palestras que são solicitadas, empresa, escola. Hoje a gente desenvolve também um trabalho numa escola que a gente fez plano piloto para a gente ver como que está sendo a aceitação dessa população, da comunidade escolar, porque quando você começa a fazer um trabalho em escola, você precisa da aceitação da comunidade escolar, né, dos professores, alunos e pais. Então nós estamos com um plano piloto nessa escola e estamos fazendo com outros projetos que a gente vai começar a fazer uma implantação. A nossa equipe é pequena e temos muito paciente hoje. A gente tem em torno de quase 4.000 pacientes, né, que são atendidos lá, e a nossa capacidade está ficando meio apertada. E ela né? no bairro Roosevelt ainda? No bairro Roosevelt, ao lado do Colégio Polivalente ali. É a única unidade na cidade de Uberlândia lá? Não, nós temos a universidade que atende, tem um ambulatório também da universidade que atende HIV/AIDS, mas a universidade ela atende um pouco da cidade de Uberlândia, mas ela é referência também para os outros 18 municípios da região, que não tem, porque na nossa região nós temos Araguari, que tem o atendimento para HIV, né? Não, aí tipo, na nossa região mesmo é Araguari e Uberlândia, né? E depois as outras cidades mais próximas, seria Patos, Uberaba, Ituiutaba e só, eu acho, na nossa região, né? Nossa região sim. Então, assim, são muito poucos centros de atendimento ao HIV/AIDS. E a gente fica com o maior número da população. Tá. Edival, e a ONG, no caso, onde entra nisso? Assim, quais pessoas que procuram a ONG, o que ela faz para atender a população? Então, a RNP Uberlândia é a rede nacional, né? Nós temos, a sede fica em São Paulo e cada cidade tem os núcleos. Em Minas, só a RNP Uberlândia que está sobrevivendo. Que é essa questão das organizações da sociedade civil, que agora também é outra sigla que mudou, não fala ONG mais, verdade, né? Agora é OSCs, que é a Organização da Sociedade Civil. Essa é a RNP de Uberlândia, nós trabalhamos em conjunto com o ambulatório. Por quê? O ambulatório Herbert de Souza e tanto a medicina, nós somos as referências com eles. Então, o que acontece? A gente faz no trabalho mais de ponta complementar a algumas partes que às vezes não pode, às vezes até o município fazer. Então, lá nós temos o quê? É uma casa de apoio, onde a gente tem cursos de artesanato, nós temos oficinas, tem psicólogo, tem fisioterapia também, tem os grupos de autoajuda, que toda sexta-feira a gente tem à tarde, onde as pessoas discutem entre pares, quem positivo, com positivos, né? Então nós temos isso. Nós temos agora, que a gente fechou uma parceria muito bacana com a faculdade, nós estamos com 20 psicólogos que faz o serviço da psicologia em domicílio. Porque o que acontece? Nós temos uma gama grande de pessoas de baixa renda, que às vezes eles não têm nenhum vale-transporte para fazer o atendimento, ou às vezes alguns que já estão acamados ou estão com uma situação de locomoção mais difíceis. Então nós estamos com esse projeto que os psicólogos estão indo na casa desses pacientes, né? Então assim, todo esse amparo que ele sai um pouco da questão de médico, de ambulatório, a gente tem uma casa de apoio onde a gente recebe toda a Uberlândia e a região, né? Que aí nós temos pacientes que vêm de outras cidades ou que às vezes eles querem amparo aqui, porque eu acho que a gente tem muito isso, né, Cláudia? Tem gente que é daqui que faz tratamento em outra cidade para ninguém ficar sabendo ou vice-versa. Então assim, aí a gente tem os UBS que também mandam para a gente, mas o forte nosso mesmo são palestras nas escolas e os projetos que a gente trabalha junto. Igual agora nós temos um projeto, e aí todas essas parcerias são feitas através do Ambulatório Herbert de Souza, que aí são cartas de referência que a Cláudia sempre passa para a gente, para estar pleiteando o que o município não pode, a organização pode buscar outros recursos. Né, igual agora, nós temos um projeto, foi aprovado pelo Ministério da Saúde, né, que vai ser um projeto Preparada, que nós vamos chama Caravana Preparada. Nós vamos fazer um trabalho antes da parada do orgulho LGBT, né? Então, assim, é essa parte forte que a gente tem na instituição. E agora, nós tivemos esse encontro em Brasília. Só de OSCs? Só. Nós tivemos um encontro só das OSCs,
que trabalham com HIV. Então, nós tivemos a participação do departamento, do Ministério da Saúde, e aí o que nós ficamos muito forte, que é uma das coisas que foi muito discutida, seria a prevenção combinada, né? A prevenção, a combinação das pessoas, que ela começa primeiro pelo diálogo, a questão do tratamento para a carga viral estar indetectável, porque aí o índice de contaminação vai ser bem menor. Se hoje uma pessoa com HIV tiver com a carga viral indetectável, a possibilidade dele de transmitir o vírus é muito baixa. Então aí tem uma meta do Ministério da Saúde que chama 90-90. 90. São 3,90. Que até 2020, 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% das pessoas com carga viral indetectável. Que aí nós vamos ter uma queda muito grande do HIV. Muito não das outras. É muito trabalho, né, Cláudia? Porque nós vamos chegar nos 90, 90. E lembrando, quando o Edival fala que tem um mito que quem tem carga viral indetectável não passa vírus. É importante a população estar ciente que é o seguinte, a chance é menor. Mas se passa vírus, né? Porque a gente nunca sabe naquele momento da relação como que está a carga viral desse paciente, que ele testa a sua carga viral a cada 6 meses. Né? Então, qualquer alteração aí, de falta de remédio, alguma coisa pode estar alterando essa carga viral. Então, é importante as pessoas, porque muita gente fala, se eu tenho uma parceria, ela tem carga viral indetectável, eu não vou usar preservativo. É importante o uso do preservativo. E essa prevenção combinada, ela vem com a questão do medicamento hoje que está aí, o medicamento, mais o uso do preservativo. Né? Porque hoje o Ministério instituiu o chamado PrEP. Nós temos o PEP, que qualquer pessoa que tem uma relação de risco, né, que estourou a camisinha ou por algum motivo resolveu não usar o preservativo e aí chega em casa, a ficha cai, que eu poderia ter contraído HIV, e não só HIV, outras doenças, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar ajuda. Durante a semana ele pode procurar o ambulatório, naquele horário que eu falei, né, que ele vai receber um medicamento, ele tem que ser até 72 horas. Passou de deu 72 horas e meia, não recebe o remédio mais. Já acabou. É até 72 horas. E final de semana, o Aido Roosevelt, né, que é a referência. Não é a universidade, é o Aido Roosevelt, que é a referência para o PrEP. E nós temos o PrEP. O PrEP é para algumas categorias específicas. É para homens que fazem sexo com homens, né? Profissionais do sexo, tanto masculino quanto feminino, parceiros soros diferentes, tá? E travestis, transexuais, né? Que queira usar o medicamento, mas ele vai passar por uma entrevista, porque tem um protocolo gigantesco no Ministério que tem que se cumprir, que a gente chama de prevenção combinada aí também, que seria o uso do medicamento, principalmente naquela população que tem dificuldade de negociar, naqueles parceiros que têm dificuldade de negociar o preservativo. Então, até que ele consiga se negociar o preservativo, ele vai usando o medicamento com o preservativo, e a tendência depois é a gente tirar o medicamento, porque esse medicamento também tem algumas contraindicações os efeitos e os efeitos colaterais. Será que a PrEP e a PEP não deu um incentivo? Eu já vi muita gente falando, eu vou fazer, depois eu procuro o postinho. Mas a questão do PEP também são medicamentos que pode dar algum efeito colateral. A grande maioria que toma esse medicamento tem efeito colateral. A mesma coisa com o acidente pérfuro-cortante, eles vão ter efeito colateral. Doutora... E são 4 semanas, né, Cláudia? Que tem 28 que ver, dias. São 28 dias. Então não é, por exemplo, que ficou até uma fala que falava assim, é a pílula do dia seguinte, né? Ou eu transo agora sem camisinha e eu vou lá e tomo uma pílula. Não. E aí isso que é a parte que nós temos essa obrigação grande de estar informando, e eu acho que aí a televisão e vocês da comunicação faz parte grande porque atinge uma massa maior, é justamente para estar falando isso, que tem os efeitos colaterais. Ele tem 72 horas, ele tem que saber que são 28 dias que vão ter que tomar o medicamento. Então, não é uma brincadeira de falar que eu não vou usar o preservativo para mim ir lá e tomar um remedinho. Então, a gente tem esse cuidado para estar explicando nesse formato, né? É bom você falar isso também para estar mostrando para o povo para tomar cuidado. E o que vai nos prevenir mesmo é a camisinha. É a camisinha, ela é a principal. O preservativo nunca tira. É o mais barato, sem efeito colateral e que resolve. E não só o HIV, né? Isso é o melhor. Doutora Cláudia,
Eu queria te fazer uma pergunta. Nós falamos muito sobre jovens, né? E falamos muito sobre essa população de 16, 29 anos. Falamos sobre várias populações aqui. E eu tenho uma curiosidade grande com relação à terceira idade. A terceira idade, eles acham que já passaram pelo que tinham que passar. Com a vinda do Viagra, né? Com a viuvez, com as separações. E eu acho que a gente tem que, eu penso que nós temos que ter um olhar específico também para a nossa população da terceira idade. E eu queria entender como é que está esse trabalho, porque a gente fala muito em prevenção, a gente fala muito nas pessoas que estão aí sexualmente ativas, né? E eu acho que nós estamos caminhando para chegar num ponto que até então não chamava tanta atenção, que é a da população da terceira idade. A terceira idade, ela é preocupante também, né? Sim. Eu não citei antes porque a gente estava... o público de 16 a 29, o ponto de atenção... Ele é o ápice. Ele é o ápice. Mas nas outras idades também é considerado. Mas o idoso, né, a partir de 60 anos, ele também nos preocupa. Justamente por todas essas questões que você levantou, mas só que essa população é uma população que eu tenho um acesso e eles pegam essa informação quando eles têm, mais rápido, eles colocam em prática, eles não ficam com medo de questionar, mesmo aquela senhorinha que não conhecia o preservativo, ela tem uma curiosidade, ela abre, então você me ensina, porque então eu vou fazer, inclusive o preservativo feminino. Então você vê que essa população, ela tem, sim, é uma população que a gente tem feito um trabalho com ela não é uma população esquecida. A gente tem abordado muito, mas é uma população mais tranquila de se trabalhar. É uma população que ela aceita bem a sua intervenção, ela quer essa informação. Já o público jovem, ele acha que ele sabe tudo. Então, quando você fala, tem hora que você acha assim, estou falando para o vazio, para o nada, entendeu? Então, isso traz uma certa decepção para nós na questão do público mais jovem, porque a gente sabe que você está quase que chovendo no molhado. Entendi. Eu só aproveitei para a gente tocar nesse assunto, Fernando, porque como nós estamos fazendo um programa de televisão, e esse Câmara Debate, esse público também está nos assistindo. Eu acho importante as pessoas não acharem que a idade deles o coloca numa faixa de conforto. Eu acho que todas as pessoas, eu acho que a gente tem que ser muito claro com relação a tudo mas, isso. doutora, o alerta, na realidade, é assim, o alerta é o seguinte... 29, aí ela dá uma diminuída. Não é que ela diminui. Até os 40, 45, mas depois... Ela não diminui. Ela Independente tende a infecção, ela subiu nessa faixa etária e nas outras ela tende a estar estabilizada. Ela não caiu. O Brasil, nós estamos assim, nós estamos com a contramão do mundo. O mundo teve uma queda na questão da diminuição da transmissão do HIV e o Brasil ele continua elevando. Né? O que a gente tem que ter hoje, independente da idade que a gente tenha, você está conhecendo alguém, você quer ter relação sexual, converse com essa pessoa, ou use o preservativo nas primeiras relações, ou você fala assim, eu não quero... Vamos fazer o teste, vai ser uma relação mais duradoura, ou vai ser aquelas esporádicas, mas assim, preservativo sexo oral, no outro sexo, em todos. Você está seguro com isso. Porque se você tiver uma relação desprotegida, você fez um comportamento de risco e você já pode estar contaminado. Principalmente hoje, né, a sífilis, ela está, nós estamos num momento extremamente assim, preocupante, porque a gente não está conseguindo ver uma luz para conseguir impedir mais a transmissão. Se a população não ajudar, não cabe ao serviço de saúde tratar e informar, mas cabe a essa população pegar essa informação que tem e fazer uso no seu dia a dia. Senão nós vamos ter uma população contaminada, né? E nós vamos atingir outras coisas, que é a questão do banco de sangue. Agora, doutora Flávia, um processo, né? Agora sim, doutora Flávia, em 2010 teve uma campanha do Ministério da Saúde que chamava até campanha 200. 50, 60, 70. E aí sim, foi porque né, Cláudia? Em 2010 teve um aumento muito grande na terceira idade, que foi o up aí do Viagra, né? Então as pessoas, né? E aí o que acontece? Como a Cláudia relatou,
a terceira idade, mesmo que às vezes uns pensam assim, que a gente ouve muito quando a gente vai fazer campanhas no SEAI ou vai fazer alguma coisa, eles falam, eles não têm o hábito porque eu não usei preservativo, eu nunca vi isso, né? Mas quando você começa a explicar, eles têm sim um entendimento maior do que esses os jovens que estão aqui hoje, né? Então, assim, nessa questão que a gente tem que dar essa atenção, porque hoje a gente tem vários idosos aí que com 70 anos que contaminaram, né? Então, que às vezes tem a relação sexual. E continua ativo ainda. E continua ativo. Então, a questão do uso do preservativo é o que vem forte. Lembrando que o preservativo é milenar, né? Ele é antes de Cristo, que a gonorreia existe de antes de Cristo, a sífilis existe antes de Cristo, e que antigamente era chamada de camisinha de Vênus, que lá o pessoal deu essa homenagem à deusa do amor. Então, quer dizer, a camisinha não nasceu ontem com a era da AIDS, ela já é antes de Cristo, já era para uma proteção sexual, né, dos reis, dos seus faraós, das pessoas importantes para aquelas comunidades da época. E que, se essas doenças aí, né, são milenares, nós não conseguimos extinguir, né, exterminar ela, hoje o que nós podemos fazer? Eliminar, né, que eliminar não quer dizer que ela vai acabar, a gente vai reduzir a transmissão disso daí, porque cabe a nós. Tá? Então, assim, ela não vai acabar totalmente, mas cabe a nós diminuir a incidência, minimizar. A gente ficaria horas aqui falando sobre isso, né? Um tema que eu não sabia esse negócio de milenar. Nem eu. Né? Para mim era recente a questão da camisinha. E era o mesmo material, assim? Não, ela era feita de tripa de carneiro. De tripa. Olha, gente. De carneiro. Que coisa, hein? Hoje camisinha tem sabor, tem sabores. Cheiro, porque a gonorreia, ela matava tem até musical, época, né? E se morria muito jovem, né? Faraós morreram muito jovens, né? Gonorreia. E quando a gonorreia surgiu, que era essa infecção, e como lá as culturas desses países e dessas tribos, né? Não sei como na época chamavam determinados locais, era ter várias mulheres. Isso. Então, o que eles faziam? Para proteger os súditos, criaram a camisinha pela tripa do carneiro. E deram o nome da camisinha de Vênus em homenagem à deusa do amor. Porque antigamente ninguém falava em preservativo, falava em camisinha, né? Então ficou camisinha de Vênus. Quando o povo começou muito a ver que tinha que usar camisinha, foi em 89, 90 pra cá. Eu tava falando isso agora mesmo. Não, pra uso na mesmo. mesmo começou em 90. Que foi já dos inícios já da AIDS. Essa informação é até interessante, dá até um incentivo a mais aí pro pessoal usar, né? Todo mundo tem que ler a história antiga, vai ver o relato dele. Bom, eu vou pedir uma consideração final de cada um, começando pela Flávia, terminando ali com a Pâmela. Mas, de antemão, queria agradecer muito a presença de vocês aqui e acredito que a gente ainda vai discutir esse assunto posteriormente, em outro momento, porque é um assunto que não para, né? A prevenção ela deve ser constante, deve ser de todas as idades, todas as classes e sempre que a gente discute esse assunto aqui, eu acho que a gente está contribuindo um pouco para melhorar essa questão. Então, eu espero vocês em outro momento aqui para a gente discutir novamente. Queria muito agradecer, então, começando aqui a Flávia Carvalho, vereadora, odontóloga também, né? Entende muito bem dessa questão de saúde bucal, contribuiu muito aqui, nesse sentido também. E queria muito agradecer, Flávia. Fernando, eu quero te agradecer mais uma vez. Acho que nós todos queremos agradecer vocês que estão aí nos assistindo, porque o que nós estamos fazendo aqui é tentando levar um pouco mais de informação para a população, porque nós acreditamos na prevenção. Sabemos de tudo que pode acontecer com a falta da prevenção e como a prevenção é mais fácil, mais barata, né, que traz muito menos sofrimento. Acho que quando a gente fala das infecções sexualmente transmissíveis, das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive com a porta de entrada pela boca, eu acho que chama muito a atenção, a doutora Cláudia mesmo falou. A boca hoje, as lesões da boca, elas ajudam a identificar muitas dessas doenças, inclusive a AIDS. Acho importante a população ter essa consciência e de, inclusive, fazer uma prevenção da saúde bucal, melhorar a qualidade da escovação, o uso do fio dental, fazer um acompanhamento mais de perto com os cirurgiões dentistas e informar o seu cirurgião dentista caso você tenha uma infecção sexualmente transmissível, principalmente o HIV. Nós não estamos falando só do HIV, da sífilis, da gonorreia, doenças como a hepatite A, B e C, que podem ser tão ou mais
agressivas, né, do que essas doenças, elas podem trazer, inclusive, aí, danos muito ruins para o paciente. E lembrando que o seu cirurgião dentista também corre esse risco. A partir do momento em que você está fazendo um tratamento com ele, que você omitiu o fato de que você tem uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, você está expondo esse seu cirurgião dentista também, porque nós trabalhamos sim com instrumentos pérfuro-cortantes. E às vezes a gente acha que é um rasgadinho que a sonda proporcionou, pode não ocasionar nada, mas pode sim ocasionar algumas doenças e ele pode transmitir. Eu acho que é um conjunto de informações que nós discutimos aqui. Então procure, se você identificar alguma lesão diferente na boca, procura um cirurgião dentista. Se não quiser procurar direto um médico, começa por ali, ou comece pelo médico, mostre a lesão amarela, a lesão branca associada com a vermelha, aquela dor de garganta que não passa nunca com a garganta vermelha. Então são alguns sinais clínicos que as próprias pessoas identificam, né? Então acho que é importante a gente dizer para elas isso, que vamos buscar ajuda quando nós já estivermos com algum problema, mas mais do que isso, independente da idade que você tiver, eu acho que o caminho é você ter sempre em mente que é a prevenção. Muito bom. Edival Cantuário, da OSC agora, né? Isso. Não é ONG mais, até me desculpe aí, eu tinha esquecido desse detalhe. A gente já fez um programa para falar sobre isso aqui anteriormente, falando sobre o terceiro setor. Edival, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E, claro, não é a última, a gente conta com a sua colaboração em outros momentos aí, futuramente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, agradeço aqui a participação da doutora Flávia, da Cláudia Spirandelli, da Pamela Volpe. E assim, para você aí que está nos assistindo, esse aqui foi só um pequeno debate para a gente entrar para vocês, para dizer, converse com seus filhos, que os jovens procurem informações corretas e precisas, né? Vamos se informar, a questão do uso do preservativo, que o uso do preservativo em todas as unidades aí de saúde, hoje é tão mais fácil. Antigamente a coisa era mais complicada, as pessoas tinham até vergonha de entrar numa farmácia para comprar preservativo. Hoje em qualquer unidade de saúde, bem discreto está lá, né? E nós estamos lá na RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, para dizer para você que você não está sozinho se você pegar o diagnóstico e der positivo. Nós estamos juntos porque a vida não terminou. A vida após a AIDS. Mas aí vem um recado, é melhor viver sem AIDS e sem outras infecções sexualmente transmissíveis. Porque psicologicamente, às vezes, você não vai dar conta de conseguir levar essa vida aí vivendo com HIV. Sabemos que hoje não mata como antigamente, mas aí tem a questão do preconceito e aí eu chamo uma questão bem forte no preconceito. Se você tem algum amigo, se você conhece alguém que vive com AIDS, é a única coisa que ele precisa de amor, carinho e respeito. Que a AIDS não pega com aperto de mão, a AIDS não pega pelo beijo, não pega pelo abraço, não precisa dividir talheres, né? A gente tem que ter esse cuidado e simplesmente ter o aconchego e abraçar essa pessoa. A RNP fica na rua Ianaço, 646, o telefone é 3216-3181, e aí dá uma visita na nossa página, que eu tenho um cuidado muito grande de estar postando as informações bem precisas, né? Então, vim de um congresso em relação às novas tecnologias de HIV e AI e as ESTs, né? Então, assim, no Facebook, RNP-VHA, e aí vocês vão ter umas informações bem bacanas. Um grande abraço a todos. Obrigado, Edival Cantuário. E a gente agradece aqui, acho que é a primeira vez conosco aqui no Câmara Debate, depois de tantos anos, e não é a última, tá? A coordenadora do ambulatório Herbert Souza, aqui de Uberlândia, a Cláudia Spirandelli. Muito obrigado pela sua presença, Cláudia. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, né? Dividir um pouquinho, né, do nosso saber lá do ambulatório e falar para a população, né, que nós estamos lá, que alguém aqui aí do outro lado,
que está nos assistindo, ficou com alguma dúvida, pode estar nos ligando no 3215-2444 ou por e-mail, eu respondo muitos e-mails, é dstaides@uberlandia.mg.gov.br, será respondido todas as dúvidas ali, porque às vezes as pessoas não têm coragem, né, de perguntar, assim, e por e-mail eles se sentem corajosos. Então pode estar nos passando e-mail ou por telefone. A gente está ali na rua Avelino Jorge do Nascimento, número 15, no bairro Russo, bem ao lado do Colégio Polivalente. E para qualquer dúvida, e lembrando, né, como o Edival falou, que a melhor maneira hoje de se prevenir é usar o preservativo, e que se você tem uma pessoa que descobriu-se com HIV/AIDS agora, não precisa ter medo, que a grande maioria das pessoas correm para fazer o teste porque descobriu que um parente tem. O que esse parente precisa é de um bom abraço, né, um aperto, um beijo, porque aí não pega a AIDS, não pega dessa maneira. Eu posso, inclusive, tomar o cafezinho, continuar comendo na casa daquela pessoa, que eu não vou pegar AIDS. Porque a tendência das pessoas é que, ao descobrir, afastam-se dessa pessoa, né? Então, se eu tomava café todo dia, por que não continuar? Né? Esse gesto não vai me fazer com que eu pegue AIDS. Muito bem, muito obrigado, Cláudia. A gente agradece aqui também a vereadora Pamela Volpi, que contribuiu muito aqui com o debate, suscitou um outro tema que a gente vai considerar para trazer a questão da doação de sangue, acho que é interessante. Em outro momento a gente vai organizar isso aí. E eu queria muito agradecer, Pamela, muito obrigado pela sua presença. Fernando, eu que tenho que te agradecer aprendendo com vocês, a doutora Flávia, o Edival, que sempre é parceiro, muitas pessoas já encaminham para o Edival, a doutora que sempre está nos apoiando, e eu sempre mando os problemas para ela e elas nos ajudam a resolver. E eu quero dizer para vocês que estão aí sentados em casa, se você descobrir que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS fez o teu pão que você come todo dia, ele vai mudar o gosto? Que fez a tua comida, ele vai mudar o gosto? Se fez uma corrida de táxi para você, ele vai fazer diferença? Então vamos abraçar todas essas pessoas, porque somos iguais, sabe? Vamos deixar esse preconceito de lado, porque sabemos que tem pessoas que quando descobrem que alguém tem o vírus, se afasta ou mesmo é mandado embora do trabalho. Abraça essa pessoa, porque o carinho vai fazer a diferença, vai fazer com que essa pessoa se sinta melhor, e a cura não existe, mas que melhore a vida dessa pessoa. Pense bem antes de você se afastar de uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. É esse o recado que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigado então a vocês. E você em casa, a gente agradece também. Se você chegou agora e quer assistir esse programa desde o começo, tem duas opções: ou você continua acompanhando a programação da TV Câmara, há reprises desse e outros programas, e também no portal da Câmara, no câmarauberlandia.mg.gov.br, tem o link da TV Câmara e o link do Câmara Debate. Você pode assistir este programa na íntegra e outros tantos programas que a gente já fez. Então, a gente se encontra no próximo Câmara Debate. Até lá. Tchau, tchau.